Vibe Mundial FM. Bom, galera, hoje no programa eu vou falar de um assunto muito interessante dentro desse tema maior, né? Esse tema guarda-chuva, que é a prosperidade e a reciclagem de vida. Muito especialmente, estou essa semana, aliás, desde a semana passada aqui, inspirado no curso que eu começo depois de amanhã, sábado, justamente a primeira turma desse ano do curso de prosperidade e reciclagem de vida. Daqui a pouco eu falo mais para quem quiser participar, se matricular. São 6 meses juntos, com encontros semanais, terapêuticos e motivacionais, metafísicos. Então, um trabalho incrível de transformação de vida. E daqui a pouquinho eu convido, faço convite completo para quem queira estar comigo, depois de amanhã, sábado, dia 15 de maio, às 14 horas, das 14 às 16 horas. Mas, galera, eu quero falar hoje sobre autoconfiança e confiança. Um equilíbrio muito interessante que nós precisamos obter. Não é fácil, mas é possível. Você vai entender que não é tão simples assim, mas vale a pena se dedicar a alcançar esse equilíbrio entre o confiar em si mesmo e o confiar na vida, no fluxo da vida, da natureza, do universo, o confiar no processo da vida, né? Mas tudo no equilíbrio, né? Vamos começar explicando da seguinte maneira. Se você simplesmente disser, né? Se você disser simplesmente que você confia em você e pronto, e nada mais, você vai se tornar um grande lutador, mas provavelmente vai sofrer e vai se desgastar além da conta, além do necessário. Se você disser para mim que você confia muito no fluxo da vida, como as coisas se desenrolam, acima de tudo, não é? Você deixa nas mãos de Deus, já que Deus sabe o que faz. Na verdade, se você fizer isso, né? Se você falar não, que seja feita a vontade de Deus, você também está no caminho errado. Porque, gente, Deus não é externo a você, Deus não atua fora de você, não existe você sem Deus. Presta atenção no que eu estou te falando e acorde. Não existe você sem Deus e não existe Deus sem você. Porque não existe como separar as coisas, né? E eu espero no programa de hoje deixar isso mais claro ainda. Você tem a sua parte a fazer do ponto de vista humano, o seu ego, a sua personalidade humana tem uma parte de responsabilidade racional em termos de comportamento, mas você tem uma parte divina que te conecta ao todo, à natureza, ao universo. E essa parte é a parte que a gente aprende a confiar. Então tem que haver o equilíbrio entre a confiança e a autoconfiança, senão você vai botar os pés pelas mãos, você vai fazer besteira, você vai se desgastar desnecessariamente, tá bom? Vamos entender isso. Para entender essa questão, primeiro vamos falar de autoconfiança. Então, primeiro eu quero falar de autoconfiança, depois vou chegar, inclusive, na metafísica, quando falarmos sobre hoje ainda, no programa de hoje, hein? 1 hora de programa aqui. A hora que eu entrar no assunto da confiança na vida, nós vamos falar sobre a lei da entrega, que é uma lei da prosperidade, a lei da entrega, daqui a pouquinho. Então vamos primeiro só entender a autoconfiança. Olha que interessante, né? Na verdade, quando você confia em si mesmo, a sociedade, de um modo geral, entende que ter confiança em si é ter elevada autoestima, é ou não é? Então a galera fala, nossa, você tem que ter autoestima elevada, melhora essa autoestima, né? Você tem que confiar, acreditar em você. Se você não acreditar em você, quem vai acreditar? Beleza, até certo ponto, ok, até certo ponto. Por quê? Aí há uma diferença de 2 conceitos que no meu estudo e naquilo que eu ensino como prosperidade e reciclagem de vida, eu acho que é muito importante. Existe uma diferença muito grande, como eu disse, entre autoestima e autoamor. Autoamor. Então, o que é? E essa diferença faz toda a diferença, tá? Autoestima, que é uma coisa muito estimulada pelos coaches, né? Muito estimulada, tem autoestima na vida, seja no amor, seja no trabalho, você tem que ter autoestima. Galera,
eu vou mostrar para você preste muita atenção, que eu vou mostrar para você agora por que a autoestima pode ser negativa, por que a autoestima muito elevada pode ser realmente um furo na água, né? Ou seja, pode ser um grande engano, uma grande ilusão. Antes de prosseguir explicando autoestima e autoamor, que é o tema desse ponto do programa, eu quero só pedir para a galera que está comigo aqui nas redes sociais, não deixem, vocês que estão entrando agora, por gentileza, me ajudem a ajudar mais gente, curtindo e compartilhando a live, tá bom? Que vocês assim contribuem para que as redes sociais entreguem a live para mais pessoas. E eu agradeço quem tem o simples gesto aí de curtir e compartilhar. Beleza? E vamos lá, vamos que vamos então, continuando aqui. Então, veja só, né? A autoestima, ela se baseia num olhar para a sua personalidade, né? E para o teu passado. Você olha para o teu passado quando você tem autoestima e você diz assim, poxa, eu conquistei tantas coisas, eu sempre fui tão forte. Você procura olhar qualidades, é ou não é? Você procura olhar virtudes, né? E até acreditar em qualidades e virtudes que às vezes nem são tão boas assim, mas você tenta acreditar em você. A autoestima elevada, ela tem um grande problema. Ela gera normalmente uma autoafirmação. Toda pessoa na autoestima, ela está dependendo de uma autoimagem que se torna frágil. Por mais que ela seja aquela pessoa que se diz, nossa, a autoestima dela é muito alta, gente, se ela sofrer um fracasso, se ela tiver uma perda muito grande, se ela por algum motivo se deixar envergonhar por algum erro público, ela vai se deixar derrubar. Por quê? Porque a autoestima dela está baseada na imagem que ela transmite para o mundo, na imagem que ela vende para o mundo, para a família, no ambiente de trabalho, para a sociedade de modo geral. A autoestima, ela é algo ansioso, ela está ligada ao otimismo. E quando você tem otimismo e autoestima elevada, por mais que isso pareça muito bom, não é bem assim. Por quê? Porque você tem uma necessidade de acreditar e para acreditar você vai criando ilusões. Então a autoestima e o otimismo te levam a uma autoafirmação em algum momento. Porque tem uma hora que você perde a confiança real em si. E aí você começa a criar ilusões e expectativas que, quando não se cumprem, colocam você no fundo do poço. Ou seja, do êxtase, né? Da montanha-russa, né? Do auge da montanha-russa, você vai para o fundo da montanha-russa, para o fundo do poço. Por isso que eu digo sempre que o otimismo está profundamente vinculado ao pessimismo. Otimismo e pessimismo são duas facetas da mesma moeda, dois lados da mesma moeda. Então uma coisa não vive sem a outra. Quem está no otimismo, uma hora entra no pessimismo, porque o otimismo ele torna-se frágil. Então assim, ele torna-se ansioso. E ele não é uma frequência para nós que estudamos aqui a metafísica, ou seja, a lei da atração. O otimismo, ele é ansioso. Como ele é ansioso, o que é ansiedade? Medo. Medo que as coisas não deem certo, medo do amanhã. Se você estiver no medo, o que você vai atrair? Aquilo que você teme. Ou seja, a perda, o prejuízo, a dificuldade. Você cria a tendência de atrair o que é negativo. Então, na verdade, a autoconfiança, ela é importantíssima, mas ela não pode, idealmente, se basear em otimismo. Porque o otimismo, ele oscila de acordo com o teu momento na vida. É como eu disse, parece que minha vida está indo de vento em popa, então eu estou otimista. Se as coisas começam a dar errado na minha vida, no meu relacionamento, uma separação, uma perda financeira, o teu otimismo cai, porque ele está baseado nos teus erros e acertos, né? Então, na verdade, esse assunto ele é tão amplo, mas eu estou tentando dar uma resumida e dar o essencial para você agora, para você entender que existe um outro caminho muito melhor, que é
a autoconfiança baseada no auto-amor. Qual a diferença? Agora vai ficar mais claro para vocês. O auto-amor, ele tem a ver com o apostar em si de maneira absoluta, acertando, errando, não importa. Eu me perdoo, tá tudo beleza. Realmente o auto-amor, ele precisa ser um sentimento de amor à vida. Um auto-amor é um amor à vida de modo incondicional. Eu amo a vida incondicionalmente. E se eu amo a minha vida incondicionalmente, nenhum tipo de oscilação nas minhas relações vai abalar isso. Olha que legal entender dessa forma. Já o otimismo, ele é abalado, né, pelas oscilações do sucesso e do fracasso. Então, na verdade, a autoconfiança ela é muito importante, por isso que hoje eu vim no programa para falar sobre autoconfiança e confiança na vida. Nós vamos chegar lá. Temos 1 hora de programa aqui, tá? Então, olha só, a autoconfiança, em primeiro lugar, ela já precisa ser compreendida da maneira correta. Ou seja, o ideal é que a tua autoconfiança se baseie fundamentalmente no amor por si. Um amor que precisa ser incondicional. Se tem um tipo de amor que deve ser incondicional, é o auto-amor. Porque você precisa amar a tua essência, a oportunidade de estar aqui vivo, vivenciando todas as experiências que você está vivenciando, de ser aqui uma partícula divina numa experiência humana. Então isso é incrível, né? Isso já é motivo por si só de muita gratidão. Ou seja, a confiança também tem muito a ver com a gratidão, com a aceitação, com a maturidade que vem com essas coisas. Então, na verdade, galera, para eu poder confiar em mim mesmo, né? Como é que vamos lá, para você entender melhor, tá? Olha que interessante, né? Uma criança, ela confia naturalmente em si mesma. Tanto ela confia em si mesma que ela vai vivendo a vida e são os adultos que vão dizendo para ela: calma lá, isso você não pode fazer, isso não pode, aquilo é perigoso, não é? O mundo adulto vai colocando limites. E esse mundo adulto que coloca limites, de um lado é compreensível que alguns limites sejam colocados, porque realmente existem perigos reais, mas os perigos têm que ser muito bem explicados, para que você não crie na mente da criança uma generalização. Por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico. Quando você vira para uma criança pequena e fala para ela: não converse com estranhos, é perigoso, você está generalizando. E não é verdade que todos os estranhos sejam perigosos. Mas é só um exemplo para você ver como muito naturalmente, como você foca no perigo, você foca na proibição quando você educa uma criança, e assim você foi educado, assim você foi educada, é ou não é? O que acontece? Você quer tanto ter controle sobre a criança para que nada aconteça com ela, que seja até com boas intenções, que você cerceia, porque você não tem paciência de explicar quantas vezes for necessário para essa criança que, na verdade, existem alguns adultos perigosos, mas existem muitos estranhos que são muito amorosos. Ou seja, você cria um comportamento antissocial, você cria um comportamento de desconfiança no ser humano. Olha que interessante. Depois você tem uma série de dificuldades nos relacionamentos e não sabe por quê. Você tem medo de se relacionar com as pessoas, tem timidez e não sabe por quê. Porque, na verdade, existem condicionamentos. Agora, esse é apenas um exemplo no meio de trocentos, né? De zilhares. Então, quantas coisas foram mostradas e ditas para você na tua infância que foram sequestrando a sua liberdade de ser você. Vibe Mundial 96.